Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou Mônica Conchita e estou por aqui com vocês falando de magia. Hoje vim trazer um assunto bem importante dentro do nosso caminho mágico: o perfeito amor e a perfeita confiança. A gente fala de perfeito amor e perfeita confiança como se fosse uma coisa de amor platônico, né? Mas dentro das ordens mágicas existe uma confiança e um amor que precisa ser enfatizado. Tem que haver um amor entre os participantes, tem que haver um amor de você para com o seu culto e uma extrema confiança entre as pessoas. Isso serve para a nossa vida pessoal também. Muitas das vezes a gente está com um parceiro ou uma parceira que a gente não pode confiar em contar tudo aquilo que a gente faz, né? Porque um parceiro sexual, um parceiro um namorado, alguma coisa nesse nível, não faz parte de você, é uma outra pessoa. Então, essa outra pessoa, às vezes, muitas das vezes, não faz parte do seu culto. Então, não é interessante que você abra seus segredos e nem que você conte os seus feitos. Pode até contar uma vitória e coisa e tal, mas não explique. Porque tem que haver um perfeito amor e a perfeita confiança, e no caso amoroso, é muito difícil, né? Pessoas muito íntimas, elas tendem a não respeitar o seu segredo. Não respeitar o segredo da religião, se ela não for da religião. Então a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. E eu vou explicar para vocês o que isso tem a ver com a religião, tá? Eu tenho material de estudo aqui que eu fiz para a Diane Canemoenses, e esse material foi de suma importância para que eu também entendesse o que queria dizer isso dentro da arte. Vamos lá. De acordo com o que li, baseado no livro do Gerald Gardner, o perfeito amor e a perfeita confiança era um tipo de senha usada para passar o conhecimento da religião e da deusa. Sabido que na época da Inquisição, qualquer pessoa que fosse pega passando ensinamentos sobre bruxaria eram jogadas na fogueira, torturadas, enforcadas, e elas tinham que se preservar e só passar conhecimento para quem respeitasse a lei. A lei PAPC, que eles colocam, né? Uma sigla: perfeito amor e perfeita confiança. Era uma maneira deles se protegerem. E eu falo isso para vocês até nos dias de hoje. A gente não tem uma Inquisição efetivamente como lei, mas a gente tem uma Inquisição social. A gente ainda vive numa Inquisição social. E a minha vida é um livro aberto, todo mundo sabe quem eu sou, onde eu trabalho, todo mundo sabe quem eu sou, todo mundo sabe o que eu faço, e que eu faço magia, todo mundo sabe. Mas os segredos intrínsecos nos meus cultos e nas minhas práticas, eu não conto. Eles vêm no meu Instagram, eles vêm no meu YouTube, meus clientes, onde eu trabalho. Mas para quem é, o que é e como é feito, eu não ensino, eu não falo. Eles me contratam sabendo que eu sou essa pessoa. Então eu não tenho por que dar explicações, porque assim, o meu trabalho, minha religião não vai, meus cultos e a minha fé não vai mudar quem eu sou como funcionária, como prestadora de serviço. Eu sempre aconselho vocês a não abrir para todo mundo, ou então não postar em redes sociais, se vocês não têm uma estabilidade moral. Se vocês não têm uma estabilidade moral, se vocês não estão, como é que eu posso dizer? Uma estabilidade moral mesmo, de quem você é, que pessoa que você é. Se as pessoas não sabem quem você é de verdade, na hora de procurar um outro emprego, você pode receber retaliação, porque a gente não tem uma Inquisição católica, uma Inquisição religiosa, mas a gente tem uma Inquisição social, e isso preocupa o meio pagão. Então, quem tem o seu culto aí e não está estabilizada moralmente falando, tá? Que as pessoas sabem que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa correta, que você paga suas contas direitinho, que você não vai fazer mal para ninguém. Mal para ninguém não quer dizer que você não se vingue, né? Eu não aconselho você explanar sobre a sua vida espiritual, porque ainda temos uma Inquisição velada sim, tá? Ó, a PAPC é muito mais, a PAPC é muito mais que um conselho. É uma norma, uma orientação moral. É um alicerce sobre o qual se fundamentam as relações do adepto e os antigos. Perfeito amor, perfeita confiança é um alicerce da TDB, e muito bem da tradição diânica brasileira, eu acho. Alicerce da TDB.
muito além da interpretação dessa regra em outras vertentes da Wicca e do neopaganismo. A vocação da TDB foi tornar o PAPIC, uma realidade concentrada, não apenas buscada, mas durante a conquista em profundas e desafiadoras relações sacerdotais e humanas. Eles colocam isso como regra. É lógico que eles vão avaliar você para ver se você é capaz de adentrar um círculo e não repassar esse conhecimento para outras pessoas que não estão prontas para adquirir este conhecimento. Dentro da Wicca e muitas das ordens iniciáticas, eles não entendem que o ser humano está pronto. Eles entendem que você precisa passar por um certo tempo para você ganhar a confiança deles, para que eles te repassem para um outro ciclo. É uma jornada. A gente escuta muita gente falando assim, eu sou iniciado nisso, eu sou iniciado naquilo, eu sou iniciado naquilo outro, mas a gente tem que entender que iniciado quer dizer que iniciou, não que terminou o caminho. E nem sempre a gente consegue terminar o caminho. No meu caso, na Wicca, não consegui terminar meu caminho dentro da Diânica Nemorensis, porque provavelmente eles acharam que eu estava pronta para o PAC, para o perfeito amor e a perfeita confiança. E não erraram. Com certeza eu iria aprender e repassar o conhecimento, porque eu não gosto que as pessoas peguem conhecimentos para servir de arreio, para controle. Eu gosto de conhecimento para as pessoas aprenderem e cada uma faça o que quer de sua vida. Então é bem provável que eu não guardaria o segredo. Eu acho que ele sentiu. Não guardaria na época, né? O segredo. Porque eu acho que as pessoas têm o direito de saber. O que elas vão fazer com isso, pouco me importa. Enfim. Historicamente, o uso dessa expressão recorda o que durante os séculos da grande perseguição, iniciar outra pessoa podia significar a morte. Entendem? E eles mantêm esses segredos até hoje. Porque se eu contar, porque se você falar. Sendo que tem uma caralhada de coisa aí. Lógico que o que tem na internet, gente, vou deixar claro para vocês. O que tem na internet não é 100% o que vocês precisam saber. Vocês vão saber o que eu falo direto. O seu conhecimento é estudo. Sabedoria é estudo com prática. Então, mesmo que você entre numa ordem iniciática e você tenha muito conhecimento, se você não praticar, você não vai ter porra nenhuma. Então, assim, dentro das ordens iniciáticas, eles colocam regras que vão limitando, eles vão peneirando, tipo, entra 30, depois fica 20, depois eles põem outra coisa aí fica 10, depois outra coisa fica 5, depois para chegar no sacerdócio, numa ordem iniciática, principalmente de religiões, né? Religiões pagãs, só um minuto. De religiões pagãs, eles vão fazendo uma peneira até que você chegue no sacerdócio. Então, assim, é um conceito que eles usam, né? E você vai entender o conceito do perfeito amor, perfeita confiança quando você chega no terceiro, quarto grau. É muito difícil. Eu tô passando aqui para vocês, para que vocês levem isso para a vida. É um aprendizado que é para a vida. E eu vou explicar por quê, tá? Tá. Se a pessoa que entra para aprender fosse um espião, a sorte do iniciador e do coven estaria selada. Tortura e morte. Por isso, a iniciação e os ensinamentos iniciáticos eram feitos apenas através do perfeito amor e a perfeita confiança. Nunca podemos nos esquecer de nossas origens. Somos bruxas, herdeiras de uma história escrita em perigos, riscos, violência e sangue. Se você entender que a gente é o que é hoje, porque muita gente passou pelo que passou, a gente começa a entender como é que caminha a humanidade. A humanidade não está caminhando para na verdade, vem de um lugar onde se você não consegue o que eu consigo, você vai destruir aquilo que eu consegui. Ou vai destruir a mim. A bruxaria vem deste lugar. Não vem de um lugar de bondade, de fraternidade. Esse negócio de bondade e fraternidade e comunidade é de ocultismo, coisa de ocultismo, maçonaria, porque a bruxaria em si, ela vem desse lugar de opressão, de morte, de violência, de esconder aquilo que se sabe por causa de riscos de morte, de exposição e coisa e tal. Muito sangue jorrou, muito sangue foi
foi derramado para que a gente pudesse estar aqui, tá? E talvez isso tenha que ter acontecido para que possamos estar aqui hoje, porque boa parte do que sabemos são registros da Inquisição. Então, né? Ó, perfeito amor e perfeita confiança foi o que permitiu a sobrevivência da arte. Então, assim, esses segredos, esses cuidados que eles tinham na época foram necessários para que hoje nós possamos ter acesso a muita coisa. Então, é bem por isso que as ordens iniciáticas e as escolas de ocultismo escondam, peneirem as pessoas, porque naquela época você corria risco de vida, risco de morte, né? Hoje em dia, você pode tirar o ganha-pão do outro. Você vai tirar o ganha-pão do sacerdote, da escola iniciática, você vai tirar o ganha-pão de quem escreve livro, você vai tirar o ganha-pão daquelas pessoas que seguram o conhecimento para poder te manter ali, escravo. Naquela época foi por um motivo, hoje é por outro. Eu não concordo, tá, com isso. Eu acho que poderia passar para todos, peneirar os melhores e trabalhar melhor. Eu acho que todo mundo tem potencial para conseguir fazer com que sua vida caminhe. Todo mundo tem esse potencial. O problema é que as pessoas julgam as outras, né? Acho que tem gente aí, filha da puta, que não mereceria nem nada de nada. Mas, sabido que a própria deusa se protege, a própria bruxaria, o próprio astral se protege, a pessoa entrando dentro de um negócio desse, fazendo um bagulho errado, ela vai se fuder sozinha. Isso é fato. A pessoa, ou ela enlouquece, ou ela se suicida, ou ela adquire a sabedoria. E, normalmente, é bem mais provável que as pessoas enlouqueçam, que eu conheço uns aí, que eu vou te falar. Eu conheço uns e que eu gosto muito dessas pessoas, de algumas, né? E que elas falam de coisas, assim, meio que, assim, não que eu duvide das visões e das coisas que elas falam, mas a maneira como elas falam, você vê que já está entrando num nível de esquizofrenia. E a pessoa já está entrando em processo de esquizofrenia, porque vai mexer com a sua psique, trabalhar com magia. E é muito complicado você chegar para a pessoa e falar, olha, o que você está vendo não é realmente o que você está vendo. O que você está alegando não é exatamente isso. Porque é a caminhada dela. É que nem, vamos supor, eu vejo a Morrigan de uma maneira. Aí vem uma outra pessoa e fala que vê a Morrigan que nem um ET com 2 anteninhas. Quem sou eu na fila do pão para dizer que não? Não tem como você provar que a maneira que ela está vendo está errada. E é nessa daí que mescla a sabedoria com a esquizofrenia, com a loucura, entendeu? Então a caminhada é bem difícil, mas é por isso que eles usavam essa perfeita amor e a perfeita confiança. E uma fusão de vidas, uma fusão de vidas e implica necessariamente no perfeito amor e a perfeita confiança em concreto. Com o despir de todas as máscaras, um mergulho profundo em si mesma e nos demais, e terminar de convenções sociais. Ó, o perfeito amor é perfeito. Aqui ele está explicando que você vai entrar você passa por um processo dentro desse perfeito amor, dessa perfeita confiança, de um mergulho profundo em si mesmo e nas outras pessoas. Aquilo que eu falei lá da noite escura da alma, do impacto sombrio, que é muito difícil você lidar com pessoas que você gosta, sabendo o que elas pensam. É muito difícil. E você amar as pessoas, sabendo o que elas pensam, é mais difícil ainda. E isso acontece dentro de clãs, isso acontece dentro de comunidades, isso acontece dentro de grupos. É muito difícil. Perfeito amor é aquele amor que não se quer nada em troca. E a perfeita confiança é você dar a sua vida na mão de terceiros. É basicamente isso. Confiar, é o confiar. É você confiar que a pessoa está fazendo a coisa certa. É você confiar que a pessoa está levando você para o caminho certo. É você fazer aquilo que se manda sem questionar. Isso aí me dói demais no peito, mas é isso, tá? Perfeito amor e a perfeita confiança.
Se morre para todas as formas de relacionamento em grupos que se conhecia antes e se renasce para uma forma no coven. Você já assistiu a Jovens Bruxas? É basicamente aquele ritualzinho ali, quer dizer isso. Você deixa de ser alguém social para passar a alguém social nas convenções e nas convicções que você tem, você acaba morrendo para isso e acaba entrando num outro ser novo, vivendo uma vida nova, fazendo coisas que só ali faz, guardando o segredo daquilo, porque aquilo passa a ser a sua família e todo o resto vai embora. Todo o resto você tem que abdicar, você tem que abrir mão. Isso é um perfeito amor, uma perfeita confiança. Você abrir mão de toda a sua família, de todas as pessoas que estão à sua volta. Isso não quer dizer que você vai se isolar delas, mas você já não confiará mais nelas. Você já não vai levar isso como certo. Você vai se voltar única e exclusivamente para aquele coven que você está estudando, que você adentrou. Você vai lá deixar a sua vida na mão deles. Você vai viver para eles. Isso é perfeito amor, perfeita confiança. Isso faz com que nosso relacionamento com os deuses também seja mais profundo, mude de nível, em comparação com os que se contentam com as relações mais superficiais. A vida, a arte é a vida, e nosso modo de viver, na perfeita amor e perfeita confiança, é mais comprometido e mais profundo. Assim também é a nossa arte. Então, agora vamos trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida como bruxa, nossa vida como pessoa que faz magia, pessoa que estuda bruxaria, pessoa que manipula energias, tá? Você tá dentro de uma bolha que muitas das pessoas não aceitam. E muitas dessas pessoas vão se aproximar de você porque você faz isso. E muitas das pessoas vão duvidar de que você possa fazer qualquer coisa. É assim, ó. Uns vão encostar em você porque você sabe fazer, e os outros vão encostar em você sem medo porque acham que você não pode fazer. Quando percebem que você faz, aí eles grudam. Uns grudam em você porque você vai virar a tábua de salvação deles, e os outros se afastam de você porque vai sentir medo, porque vai ter certeza do que você está fazendo, que você é capaz de fazer. Então, se ela é capaz de fazer isso, ela é capaz de fazer qualquer coisa comigo. E é neste momento que dá divergência no trabalho, divergência em relacionamentos, divergências com os familiares. Uma coisa que eu quero deixar aqui para vocês, claro, e que vocês precisam entender, que os ensinamentos de bruxaria tá por aí em todo lugar. Gente, não reparem o barulho que tem um pessoal em obras aqui, tá? Eu precisava levar. Então, o que acontece? Vocês estão em meio à sociedade, os condicionamentos que a sociedade impõe. Vocês estão dentro de relacionamentos, vocês estão dentro de famílias. E muitas de vocês são assumidamente bruxas. Muitas de vocês deixam muito bem claro para todo mundo que mexe com magia. Mas o que eu aconselho? Nunca, em hipótese alguma, conte os seus segredos e como você fez isso. Você fez um feitiço? Deu certo? Só diga que deu certo. Não diga como foi feito, para quem foi feito, principalmente nomes. Para quem foi feito, aonde foi feito. Não diga. Se for um parceiro namorado, marido, seja o mais discreto possível. Se for os parentes, mais discreta possível. Porque a gente não está no momento de perfeito amor e perfeita confiança. A gente não está, gente. A gente está no momento em que todo mundo quer expor tudo. Todo mundo quer tirar foto de tudo. Todo mundo quer falar sobre tudo. Todo mundo quer contar a vida dos outros. Por isso que Big Brother, esses reality show, dá muita audiência. Por quê? Porque as pessoas deixam de viver as próprias vidas para ficar olhando como é que 16 seres humanos fica dentro de uma caixa. As pessoas querem saber da vida alheia. As pessoas querem participar da vida alheia como um observador. E não vai ser diferente na sua vida cotidiana, no seu dia a dia com a sua família. Se a sua família não for adepta das suas práticas, até para minha família, eu só conto feito depois de feito. E muitas das vezes eles ficam em choque. Eu falo, ó, sabe aquele feitiço tal que eu fiz tal dia? Então, aconteceu isso aqui. Não acredito, mãe, sabe?
Porque eu fiz, deixei lá em silêncio, meu altar aqui aberto, minha família é toda bem resolvida quanto a isso. Mas eles veem eu fazendo, não sabe para quê. Quando acontece, eu falo, lembra daquilo? Foi feito para aquilo. E aconteceu isso. Ou então, lembra daquilo? Foi feito para aquilo. E é assim. Então, assim, aqui dentro da minha casa, com os meus filhos, eu tenho total liberdade para conversar, porque aqui sim existe o perfeito amor e a perfeita confiança. Mas com terceiros, eu tenho duas amigas pessoais minhas, tete a tete, que eu conto os feitos, mas não como foi feito. Chego, amiga, tu lembra daquele... Aí tem o meu coven particular, né, minhas meninas. Minhas meninas sabem de tudo. Se um dia elas abrirem a boca, eu tô lascada. Não, tô brincando. Mas elas sabem de tudo da minha vida mágica e da minha vida pessoal, enfim. Então, assim, mas pessoas que não são do meio, eu tenho duas amigas que sabem, não vou falar o nome delas, porque senão vão começar a pressionar elas para elas falar. Eu tenho duas amigas que eu divido tudo, não conto como eu fiz, mas elas sabem que eu fiz, e aí quando tem o resultado, ó, amiga, eu fiz. Olha aqui, tem o resultado aqui. E aí elas falam, puta merda, Mônica, eu não acredito, viu, mas você falou mesmo. Então, assim, são pessoas que não são do meio, mas que trabalham comigo, mas que super me respeitam do jeito que eu sou, mas com elas eu posso me abrir e conversar sobre, porra, fiz o bagulho lá, porque tá acontecendo isso, e agora eu vou resolver isso, aquilo, e elas torcem pra Mônica, tu vai conseguir, é isso aí mesmo. E elas são cristãs. Lógico que eu não dou nomes, mas elas sabem o que tá acontecendo. Elas sabem quando eu faço, quando eu manipulo algum negócio que eu quero que saia. Isso é perfeito amor, é perfeita confiança. São pessoas que eu posso sentar, contar detalhes. É aquele tipo de amiga que se eu matar alguém, elas vão me ajudar a enterrar. Essas duas. Porque eu não vou falar o nome, né? Mas no tete a tete, fora essas duas amigas, é meu filho e minha filha. Mais ninguém, são carne da minha carne. Se nem com seus filhos você puder confiar, não fale. Que na melhor das hipóteses, eles vão te olhar torto. Na pior, pode ser que eles explana, te exponha. Entende? Na primeira oportunidade que você não fizer algo. Isso eu digo para filho, namorado, marido, parente. Na pior das hipóteses, ele pode te expor. E falar que vai te... Bom, eu... Pode me expor à vontade, porque minha vida é um livro aberto, né? Mas tem certas coisas que vocês precisam guardar. Se você não tiver esse perfeito amor e essa perfeita confiança. E é por isso que ordens iniciáticas, por causa desse tipo de postura, vamos supor, o sacerdote te deu uma pega por causa do negócio errado. A pessoa vai lá e fala, então eu vou abrir a boca. Essas crianças mimadas que acham que não tem consequências de falar o que não deve. Então eles vão levando... Não, é rica, com certeza. Há uns 5 anos atrás eu seria essa pessoa, né? E aprendi muito depois que saí de lá. Mas é que eu não gosto que o conhecimento sirva como rédea, sabe? Pra ter controle. É a maneira como eles trabalham, não é a maneira como eu gostaria de ser trabalhado. Então, eu não consigo conter conhecimento, né? Mas a gente tem que entender que nem todo mundo precisa saber. Nem todo mundo tem maturidade para saber. Então, se caso você não confia em alguém da sua família, se você não confia em um irmão, se você não confia num parceiro, se você não confia num filho, não conte. E na melhor das hipóteses, ele vai olhar torto para você, ou, na pior, ele pode te prejudicar. Sabido disso, condena as ordens? Não, só não é para mim. Vim passar aqui para falar sobre isso, porque é um assunto que já está pertinente na minha semana aí, né? Existe uma pessoa que disse que ia me expor para os meus clientes. Meus clientes todos sabem a minha caminhada. Então eu não tenho muito o que fazer, né? Vai expor o quê? Só se ele, como diz meu cliente, falou assim, a única coisa que ele pode dizer para mim, que você é, e que eu vou me surpreender, é que você é uma madre. Meus clientes todos sabem que eu sou do caralho. Inclusive, eles me pedem favores, né? E uma mão lava a outra. Então, tomem muito cuidado com o que vocês falam. Muito cuidado para quem vocês falam.
E muito cuidado com a forma que vocês falam. Não dê as caminhadas, não contem particularidades, não dê nomes, se a pessoa não tiver um perfeito amor e uma perfeita confiança. Se você não tiver essa confiança e ela também não te passar essa confiança. Eu sou Mônica Conchita, estou por aqui falando sempre de magia. Um beijo para todos vocês, espero que vocês tenham gostado e entendido. Leiam o livro Bruxaria Hoje, do Gerald Gardner, ou o livro da Doreen Valente. Vocês vão entender perfeito amor e perfeita confiança, e até porque não houve, teve que haver entre ele e ela, para que ela pudesse montar o clã dela. Ele colocou num contrato que fosse muito longe, porque se caso essa perfeito amor, essa perfeita confiança tivesse alguma rusga, não daria tempo de pegar ele. Então ele até especificou a distância do clã dela para o clã dele, por causa de divergências, né, que eles tiveram. Se até ele e a Doreen Valente passaram por isso, quem é nós na fila do pão, né? Um beijo para todos vocês, fiquem com a deusa e eu fui.